Olá, tudo bom? Iniciaremos, a partir da meia-noite, a campanha política, ou melhor, a segunda campanha política mais acirrada possível. É o bem versus mal. Como meu filho adora dizer, é o good versus evil. Okay? Tem um desenho assim, ele adora assistir no YouTube. É isso aí, gente. Desde 2018, não, começamos, 2018 foi a primeira vitória que nós tivemos, nós conservadores, nós cristãos, vitória que tivemos contra o mal que estava instalado no país há muitos, muitos e muitos anos, não, o mal do comunismo, ok? Hoje eu conversei com um pastor que ele me disse o seguinte, o Partido X, né, lutou contra a ditadura militar. Eu disse, pois é, nós saímos de um regime militar e nós entramos em uma ditadura comunista. Nós não temos democracia. Nós não tivemos democracia nos últimos anos. Nós tivemos uma ilusão. Nos foi vendido uma ilusão. Se nós pesquisarmos verdadeiramente, se nós entendermos o significado de liberdade, o significado de democracia, nós vamos ver que todos estes anos nada mais aconteceu do que aquela antiga política café com leite. Vocês se recordam dos livros de história, aqueles antes da era PT, né, aqueles que não tinham sido modificada a nossa história pela ideologia comunista? Vocês se recordam da oligarquia café com leite, né, que eram eleitos uma vez pessoal de São Paulo, na outra pessoal de Minas, e era assim que o Brasil andava? Vocês lembram disso? Pois é, nós ficamos por décadas assim, né? Um dia é o PT, o outro é o PSDB, duas faces da mesma moeda. E no meio, ali, escolhendo quem auxiliar o PMDB, hoje MDB, né? Então, quer dizer, com o passar do tempo, o que o PT fez? A nave-mãe começou a criar, né, filhinhos, né? Filhinhos diversos. PSOL, PCdoB, que virou, parece que Movimento 65, PS não sei das quantas, Partido da Social não sei o quê, Partido Social Parará, Social não sei o quê, Social isso. Tudo de socialismo, tudo ligado ao PT, que, segundo órgãos do exterior, é a segunda maior organização criminosa da história. Parece que está até na frente da Yakuza do Japão. Uma coisa absurda, né? E tem gente que tá ali filiado, tem gente que tá brigando ainda pelo Lula livre, tem gente que tá aí. Como é que uma pessoa que se diz ética, moral, que se diz honesta, que se diz trabalhadora, pode ainda ser iludida pelo Partido das Trevas? Como é possível isso? E pior, com todas as notícias de rombos, com todas as notícias de corrupção, com todas as informações sobre tudo isso, a pessoa ainda está defendendo o Partido das Trevas. Como é possível isso? E como é possível ter cidadãos ingênuos que ainda votem neste Partido das Trevas, ainda acreditem que vai fazer algo pelo povo? Eu li uma frase que falava assim, né? Que quando a gente ouvia falar o PT tirou milhões da miséria, nós imaginávamos, ou aliás, nós não imaginávamos que entre o milhões da miséria tinha um parênteses aí no meio dizendo milhões de reais da miséria, né? Ou seja,
ao invés de auxiliar o povo brasileiro a crescer, né, a ter educação, ter escola, não. Ao contrário. Ter saúde, não. Ao contrário. E por falar em não querer a educação do povo brasileiro, nós temos o nosso prefeito pau-mandado do Dória, Edinho, que fechou por vez as escolas até o fim do ano. Eu pergunto, quem de vocês vai votar neste ser das trevas? Quem? Porque se ele for eleito, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser fechar as escolas para o ano que vem também? Fechar as escolas por 8 anos até eles testarem as vacinas? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Gente, eu acabo de assistir mais uma entrevista com alguém que é especialista na área dessas doenças infecto-contagiosas, dessas doenças respiratórias e tudo mais, aquele doutor Alessandro Loyola, tá? Ele esclareceu muita coisa, né? Mortalidade pelo vírus chinês até 19 anos. 0,0000007%. Ou seja, deve ter tido assim 1 ou 2 mortes por aí. Deu 70 e tantas % de pessoas que morreram do vírus chinês tinham acima de 70 anos e outras doenças, que a gente não sabe se morreu do vírus ou com o vírus. São 2 coisas diferentes, porque todo mundo sabe que os números foram maquiados no Brasil. Todo mundo sabe disso, não? Então, por que fechar as escolas? Por que impedir que nossos filhos estudem adequadamente? Por quê? Para emburrecer os nossos filhos, porque educação não é prioridade dessa corja, certo? Porque o gado sem educação, sem escola, vai com o cabresto, segue a política, segue a oligarquia café com leite, segue PT, PSDB, MDB, né? As pessoas não conseguem pensar, né? As pessoas não enxergam the big picture, né? As pessoas sem educação, sem escola, né? A pessoa não tem o desenvolvimento adequado para que ela possa escolher sem trocar o voto por uma cesta básica. Ela não tem condições, sem escola, o ser humano não tem condições de se valorizar, né? Não tem uma autoestima suficiente para estar lutando pau a pau no mercado de trabalho e para estar batendo de frente contra esses políticos. Por isso fecharam as escolas, porque eles querem mesmo o gado, eles querem mesmo o eleitor jumento, eles querem mesmo o eleitor que troca seu voto por uma cesta básica, que troca seu voto por promessas que nunca foram cumpridas e nunca serão cumpridas. Tá? Eles querem emburrecer o eleitorado. É por isso que fecharam as escolas, é por isso que são contra a educação. Não tem nada a ver com vírus, tá? Isso simplesmente foi uma forma de emburrecer, de estressar. Gente, teve crianças que se suicidaram por falta das escolas. Isso não é liberdade, isso não é democracia. Democracia é o seguinte: eu respeito você que está com medo do vírus e te permito uma aula remota caso você não possa retornar às escolas. Mas eu também respeito aquele que não está apavorado pelo terrorismo que foi implantado e que quer voltar às escolas. Isso é democracia. Não você impossibilitar as pessoas de terem o convívio social que é saudável. Quantos casos de depressão não aumentaram nos últimos tempos? E quantas pessoas não estão passando fome porque não lhes foi possibilitado o trabalho adequado ou porque tudo está subindo de preço? Por conta do quê? Do tal do fique em casa de antes. Esses politiqueiros, porque não são políticos de verdade, porque quem estudou Aristóteles, Platão, Sócrates e tantos outros pensadores gregos e pensadores do mundo sabe que a política verdadeira não é esse lixo que está por aí, tá? Não é esse lixo que está por aí.
Então eu digo, até perdi o que eu ia dizer, de tanto que eu me revolto com essa situação. Eu sei que é totalmente anticristão a minha revolta, tá? Por falar nisso, anticristão são esses nossos comunistas, como Edinho, Dória e todos os seus comparsas por aí, tá? Por quê? Como pode fechar igreja e templos em um momento no qual as pessoas mais precisavam desse apoio? Como pode? E como pode o povo se curvar a isso e falar amém por medo de morrer? Eu ando nas ruas de Rio Preto e eu vejo a maioria ingênua usando máscaras. Ao ar livre. Gente, eu vi o cúmulo, eu vi um senhor sozinho caminhando na praça. Era cerca de 8 horas da noite, num dia desses, que não tinha ninguém na rua, certo? Tinha, assim, uns 5 carros passando, esse senhor sozinho caminhando na praça de máscara. Entendeu? O medo de morrer é tão grande que nos fez covardes. Eu fico pensando no passado, os nossos antepassados que foram para as guerras. Eu fico pensando nos soldados, no exército, que está predisposto a enfrentar tudo. Eu conheci um rapaz em São José do Rio Preto que participou daquela ação no Tahiti. Vocês se recordam? Quando teve aquela catástrofe natural, muitos do Brasil foram lá auxiliar. Esse nosso povo não serve para isso, não serve para lutar pelo próximo, não serve para lutar pelos seus direitos, não serve para pensar o óbvio, o lógico. Esse nosso povo não estudou biologia, não estudou ciências, não sabe como é que um vírus se propaga. Esse nosso povo sofreu o emburrecimento da ideologia comunista que foi implantada no país. Esse nosso povo está preso neste terror, neste terrorismo. Esse nosso povo tem medo porque não conhece os seus direitos. Esse nosso povo não sabe que ele tem o direito constitucional de escolher se ele quer ou não usar essa porcaria dessa máscara. Ah, muito bem, você vai entrar num estabelecimento comercial, como tem esse decreto lixo, inconstitucional, que todas as entidades que poderiam questionar isso não o fizeram, tá? Então, nós usamos a máscara no estabelecimento comercial para evitar que o responsável pelo estabelecimento, que o dono do estabelecimento seja multado por esse comunista que está no poder. Perfeito. Numa praça, não tem necessidade nenhuma de você usar essa porcaria no rosto, tá? Como é que pode uma pessoa sozinha, à noite, fazer uma caminhada de máscara? Isso faz mais mal do que bem, né? Tá começando a surgir aí estudos a respeito de como esse uso prolongado das máscaras faz mal. Gente, calor de São José do Rio Preto é 37 a 40 graus quase todos os dias, né? As pessoas, por medo, estão com essa porcaria na cara em tudo quanto é canto. Daí você percebe quem é que tá assistindo o raio daquela Rede Goebbels, né? Porque, assim, a pessoa nem para pensar que a guarda municipal não tem atribuição legal para sair por aí multando as pessoas que estejam sem máscara. Se fizer isso, é abuso de autoridade, que é crime, né? A PM não tem atribuição legal para isso. Se fizer isso, é abuso de autoridade, que é crime. A Polícia Civil não tem atribuição legal para isso. Se fizer isso, é abuso de autoridade, que é crime. Então, assim, a pessoa não conhece os seus direitos, não conhece a lei e se curva nessa ditadura comunista que nós estamos vivendo. E essa ditadura que é propagada pela imprensa marrom. Nós temos que boicotar essa imprensa. Nós temos que mudar os nossos canais. Nós temos que mudar de atitude. Nós temos que ler, povo. Nós temos que sair de frente da televisão e pegar um livro. Gente, eu era muito, muito, muito jovem. Eu não vou dizer pequena, porque eu sou pequena até hoje de tamanho. Eu era muito, muito, muito jovem quando surgiu aquele slogan: desliga a TV e vai ler um livro. Pois é, hoje o povo ainda não tem esse hábito.
Eu falo mais, gente. Eu sempre falei que direitos constitucionais deveriam ser ensinados na escola, na mais tenra idade. As pessoas, na educação infantil, tinham que começar a conhecer os seus direitos. Ah, os deveres também. Concordo plenamente, os deveres também, porque a nossa sociedade brigou muito nos últimos anos por direitos, direitos, direitos e se esqueceu dos seus deveres. Concordo em gênero, número e grau, ok? Ética, moral, bons costumes, valores, esse tipo de direito que a gente chama mais ou menos de direito natural, tem alguns outros nomes também, dependendo da interpretação que você faz, isso precisa ser ensinado para as crianças na infância, na tenra infância, tá? Isso não deveria ter partido político, não deveria ter nome de religião, não deveria ter nada, deveria ser divulgado para todos, todos deveriam ter esse tipo de conhecimento. Todos deveriam saber o que os outros não podem fazer contra nós. E todos deveriam entender o que é essa liberdade que nós não temos hoje, né? A liberdade de escolher entre ser cobaia de uma vacina que não tem comprovação científica nenhuma, que pode causar mais mal do que bem, ou não. Escolher entre ficar na sua casa trancado ou ir trabalhar. Escolher entre mandar seu filho para a escola ou não. Liberdade. Teoricamente, nós temos na nossa Constituição Federal, mas na prática nós não temos isso. Nós precisamos nos levantar contra a ditadura comunista que está instalada no Brasil há muitos e muitos anos. E por isso, nós temos que trocar tudo. Não podemos eleger os mesmos. Eu estou muitíssimo feliz, porque aqui em Rio Preto, até não sei que horário, já tinham 380 pré-candidatos a vereador cadastrados. Gente, isso é o povo brasileiro acordando para o exercício da democracia. Isso é muito bom, isso é muito positivo, tá? O meu sonho, o meu plano, o meu ideal é que nós renovemos a nossa Câmara aqui em São José do Rio Preto e que tenhamos a maioria de direita conservadora para mudarmos São José do Rio Preto, tá? E digo que será a segunda campanha mais acirrada, porque eu acho que a primeira foi do Bolsonaro. Não? Nesta, por exemplo, nós temos o mal se coligou para apoiar esse desprefeito que está aqui, ou prefeitinho, como alguns dizem, né? Esse comunista que quer acabar com a educação, quer acabar com o ensino de São José do Rio Preto, querem emburrecer as nossas crianças. Então, o mal se uniu para prestigiar este homem. Nós temos que nos unirmos contra o mal. Então, eu falo que a direita precisa se unir, tá? Acredito piamente que teremos um segundo turno, né? Vamos ver, a não ser que consigamos um mito aqui em São José do Rio Preto, quem sabe, não? Mas precisamos lutar contra o mal em São José do Rio Preto. Precisamos acordar, despertar, todos arregaçarmos as mangas, todos, sem exceção. Precisamos começar a partir da meia-noite a fazermos campanha, propaganda para os nossos candidatos de direita. Porque a esquerda, e a pseudo-esquerda, e a falso centro, está em campanha há muito tempo. Acontece que eles utilizam aquele marketing velado, aquela coisa disfarçada, mas eles estão há muito tempo em campanha, eles não perderam tempo. E nós, direita conservadoras, estamos ali silenciosos, respeitando todas as regras. Nós precisamos, a partir da meia-noite, termos muito mais barulho, muito mais campanha, muito mais auxílio do que a esquerda. Nós temos que entender que não é uma guerra política de partidos, não. É uma guerra do bem contra o mal. E nós temos que colocar o bem no poder em todo o Brasil. Nós temos que acabar com o mal em todo o Brasil.
Porque nós não podemos ter, por exemplo, como aconteceu, eu não me recordo agora o estado, não sei se foi norte ou nordeste, 1 ou 2 dias atrás, advogados sendo agredidos numa delegacia. Nós não podemos mais ter isso, tá? Nós não podemos mais ter esses ditadores no poder fechando tudo ao bel prazer, tá? Nós não podemos mais deixar que esses ditadores subam no poder e fechem escolas e fechem igrejas e desviem dinheiro de saúde. Nós não podemos mais. Falo mais, São José do Rio Preto era para ser uma cidade exemplo com 0 mortes pelo vírus chinês, tá? Se tivesse havido um investimento adequado, certo? Se tivesse havido um gerenciamento competente dos recursos que foram enviados, que parece que foram 56, 58 milhões do governo federal para São José do Rio Preto. São José do Rio Preto era para ser um exemplo de 0 mortes pelo vírus chinês, tá? Não foi assim por mau gerenciamento, por incompetência desse comunista que está aqui no poder, que não pode ser reeleito, tá? Todos vocês que tiveram alguém que morreu pelo vírus chinês é por incompetência deste comunista que está no poder. Porque São José do Rio Preto era para ser modelo. São José do Rio Preto demorou para aparecer casos aqui. Os primeiros casos, eu duvido que realmente foram mortes de vírus chinês, porque eu lembro de uma senhorinha de 70 anos que teve 7 AVCs, né, que estava doente há muito tempo, um outro senhor com câncer, um outro que teve um infarto, com aquela história do fique em casa, não procure o sistema de saúde, ele demorou para ir no hospital, teve um infarto na recepção do hospital e morreu, né? E vários outros casos parecidos que os familiares disseram em todas as reportagens embaixo nos comentários que o familiar não morreu pelo vírus chinês, tá? Outros que foi negado o tratamento precoce, né? Como que eu sei disso? Porque eu leio a internet, eu vejo lá as notícias. Qualquer um que estiver disposto a fiscalizar, que estiver disposto a ler a notícia da morte das pessoas, vai ver lá esses comentários embaixo, né? Acontece que, infelizmente, as pessoas não estão dispostas a enxergar, porque tá todo mundo com tanto medo e todo mundo quer tanto aumentar os casos do vírus chinês que ninguém vê isso, né? Fora aqueles que estão se aproveitando da história do fique em casa. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, que infelizmente nós ainda temos muitos seguindo a história do jeitinho brasileiro. Mas São José do Rio Preto era para ser modelo, era para ser 0 casos de vírus chinês. Nós temos, eu não sei se ainda continua isso, mas algum tempo atrás nós éramos o 3º centro médico do país, certo? A gente perdia para São Paulo e Brasília. Algumas coisas Campinas ganhava, mas a maioria Rio Preto ganhava. Então, assim, não tem justificativa a quantidade de mortes que nós tivemos pelo vírus chinês, a não ser incompetência gerencial da questão da saúde, que é característica do governo comunista que foi implantado na nossa cidade, né? Se o nosso ditador tivesse se preocupado com o seu povo e não se preocupado em lamber o ditadória, né, como aconteceu, certo? Nossa cidade seria exemplo, nossa cidade seria modelo, tá? Lembrem disso a partir da meia-noite de hoje. Um beijo.